Mais um podcast da QualiLife. Hoje nós vamos falar num assunto que está aí na crista da onda, mais uma vez, né? ESG. Nós vamos tentar esclarecer o que é, os principais conceitos, onde isso se aplica. E para isso hoje nós temos um grande amigo, um parceiro, já fomos cliente fornecedor no passado, aprendi muito com ele em alguns projetos na empresa que ele trabalhava, Marcos Factor. Tudo bem, Marcos? Como vai? Tudo bem, Daniel, tudo bem, obrigado aí pelo convite. É isso, nós que agradecemos a tua presença. Marcos, se apresente, se quiser contar um pouquinho da tua trajetória, dos teus conhecimentos, para o nosso público entender com quem ele está falando. Daniel, obrigado aí de novo pelo convite para participar aqui do podcast. Primeiro de tudo, eu queria, não sei qual que é o público que está assistindo, né? Eu queria só me descrever para quem precisar aí. Eu sou Marcos, eu sou um homem branco, de estatura mediana, cabelo quase na máquina 2 aqui, surradinho pelo tempo, tá? Não, as pessoas vão te ver, fique então tranquila tá bom, é tudo, né? É tudo em vídeo. Então mas vai que alguém não tá me vendo só para saber como é que eu tem sou. Razão. Bom, eu comecei Cara, eu minha nunca carreira... fiz isso, é verdade, né? É eu importante. também sou um homem branco, meio gordinho, tenho 1,86 m, porque se a pessoa estiver ouvindo, né? Exatamente, tá. eu deixei o meu que peso pro lado de lá. Não tá perdendo nada se não tá me vendo, fique em paz. Daniel, eu comecei minha carreira profissional, eu sou formado em Engenharia Química pela Unicamp, que não tem nada a ver com a área que hoje eu trabalho, sustentabilidade. Aí depois com o tempo eu aprendi que tem um pouquinho a ver. Tem. Mas eu me formei em Engenharia Química pela Unicamp, eu comecei como estagiário na Tetra Pak em 2010. Na época eu trabalhava na área ambiental da Tetra Pak, era uma área de meio ambiente ainda. Certo. Eu entrei para cuidar na época de toda a parte de ISO 14000, legislações, treinamentos, dava uns treinamentos lá para a fábrica. Muito legal. E aí, dentro da área, né, a Tetra Pak lá tinha uma divisão e eu fui trabalhando com várias coisas voltadas à temática ambiental, né? Eu iniciei com uns dos nossos projetos de educação ambiental, então eu trabalhei muito tempo com essa parte de educação ambiental, um portal da internet que nós tínhamos na época para fazer treinamento para escolas e professores que queriam trabalhar material, inclusive eu gostei, acho que foi que projeto bacana. Quando a gente Depois a gente vai pôr um pedacinho, né? ali das coisas que a gente aprontou juntos. Legal. E também trabalhei e ainda trabalho muito, muito tempo focado com a parte de resíduos sólidos, né? Então, um dos corações da área onde a gente trabalhava era a reciclagem, na época a reciclagem da caixinha longa-vida. E com o passar do tempo, fui trabalhando aí também com a questão da capacidade recicladora, na parte técnica e mais da reciclagem dos materiais. Eu também trabalhei com algumas questões de biodiversidade quando eu estava lá dentro da empresa. E em 2022, eu encarei o desafio de sair da Tetra Pak e estar numa consultoria ambiental muito voltado para a parte focada na sustentabilidade corporativa, mais voltado para a gestão de resíduos sólidos, que foi o conhecimento basicamente que eu adquiri. Carregou. Aí, durante a minha carreira profissional, eu fiz um monte de coisa, né? Em algum momento, eu resolvi fazer mestrado. 7 anos para terminar o meu mestrado, mas eu terminei o meu mestrado. É duro. Focado em cooperativas de catadores, segurança do trabalho. Que legal. Depois, eu resolvi fazer um MBA em gestão de pessoas e sustentabilidade, que eu terminei em 2020. E, no ano retrasado, eu fiz uma pós em direitos humanos, cidadania, responsabilidade social aí, para completar, acho que essa gama do... Quando você arrumou tempo para estudar tanto, rapaz? A gente acabou ali estudar, uma das coisas que eu gosto muito. Então eu sempre coloquei na minha agenda. Eu ia até Ribeirão Preto, de Campinas, para fazer MBA, pra você ter uma ideia. Caramba, bicho. Tá vendo, galera aí, ó? Quer? Dá pra fazer, dá né? Pra fazer, dá. Pra fazer. Se eu conseguir conciliar uma coisa com a outra, é importante. É um sacrifício, mas que vale a pena, né? Esse conhecimento vale a pena. Realmente traz uma retaguarda muito bacana para teus clientes, para os projetos. Exatamente. E hoje na consultoria, já há 2 anos aí, usando muito desses conhecimentos, tanto na parte ambiental, social, de gestão de pessoas, para tocar a consultoria, né? E também para auxiliar aí os clientes nas dores deles, que acho que é o que a gente tem tentado focar. Marcos, vamos dar uma explicada para a galera o que é ESG? Vamos lá, o cara entrou aqui, já ouviu falar, mas não tem a menor ideia exatamente do que se trata. Vamos começar acho que aqui embaixo. Precisamos, inclusive, falar disso, né? Vamos lá.
Acho que a gente precisa entender primeiro o que são essas letrinhas, essa sopa Sim. de letrinhas ESG, Sim. né? O ESG, ele veio é uma sigla, né? Significa Environment Social Governance, ou ASG, no aportuguesado, Se a gente né? fosse pôr em português. Exato, ambiental, social e governança. Ele foi um conceito desenvolvido lá em 2016 com a publicação de um relatório da ONU a respeito de setar alguns critérios, né, para que os investidores pudessem saber levar em consideração critérios ambientais, sociais para fazer os seus investimentos, né? Então ele veio como um guia, né, para que quem tem o capital, quem tem o dinheiro, pudesse usar esses aspectos para fazer algum tipo de investimento, né? Então ele nasce lá com Kofi Annan, dizendo que assim, era importante que se você vai investir, estamos falando de mercado financeiro. Mercado financeiro, exatamente. De botar grana em alguma empresa, né? Eu vou comprar ações da empresa XPTO. Exato. Seria legal que eu conhecesse essas dimensões e soubesse se essa empresa tinha engajamento com esses 3 critérios para poder tomar decisões, porque supostamente a empresa que está mais preocupada com essas questões, ela é uma empresa mais sólida e isso mitiga, reduz os riscos do meu investimento. Exato, é por aí? É por aí. E por que isso aconteceu, né? Porque a gente veio aí, antes dessa época, de muitos, né, na década de 90 ali, de muitas questões depois da Rio 92, vários conceitos foram aplicados e a questão ambiental e social passou a ter muita relevância, mais do que somente os aspectos de saúde financeira de uma empresa. Certo. Então, nessa época, né, o pessoal começou a pensar, olha, temos que levar em consideração outras coisas para fazer os investimentos. E isso é uma demanda da sociedade, né, Marcos? Porque, É uma assim, demanda por exemplo, da se sociedade. você está investindo numa empresa e ela, de repente, comete um crime ambiental ou um crime social muito grave, isso fere absurdamente a reputação da empresa e as ações caem. Total, não é isso? Total. Então, mesmo que as pessoas não estejam, digamos, tão preocupadas com o seu consumo, inevitavelmente elas vão acabar afetadas porque os negócios que não respeitam esses pilares, eles podem ter uma queda na bolsa do dia para a noite, não é isso? Exato, e assim, é uma demanda da sociedade e a gente não pode mais levar em consideração o lucro a qualquer custo, né? A gente tem que levar em consideração que hoje a gente tem uma desigualdade muito grande e que a empresa tem um papel social que é além de gerar recursos só para os seus acionistas em termos financeiros. Existem valores a mais para entregar. Mas eu acho importante falar, né, Daniel, que esse não era o primeiro conceito. O ESG, ele se a gente pensar naquele diagrama de conjuntos, né, o ESG, ele é um conjuntinho dentro de alguma coisa maior que a gente chama de sustentabilidade corporativa. Então o conceito de ESG e o conceito de sustentabilidade não é uma coisa que substitui a outra. Não é uma coisa que substitui a outra. E muita gente consideram como sendo a mesma coisa. Como se fosse uma evolução do conceito de sustentabilidade. Exatamente. Não, agora não vamos falar mais de sustentabilidade, vamos falar de ESG. Não é assim. Não é assim, tá? Qual a diferença de uma coisa para outra? Na minha concepção não é assim. A sustentabilidade, ela surgiu lá depois do Rio 92, com o John Elkington lá desenvolvendo o Triple Bottom Line. Foi um conceito inicialmente cunhado para que as organizações e quem desejava, né, olhar para questões voltadas para a sustentabilidade, né, para questões ambientais e sociais, elas pudessem fazer isso de uma maneira organizada. Então aí surgiu o conceito de sustentabilidade que levava em consideração o que a gente chamava de Triple Bottom Line, ou seja, a interconexão dos aspectos sociais, ambientais e econômicos, né, na época, de qualquer organização ou de qualquer negócio, né? E aí isso, né, eram guias, eram estratégias que as empresas passaram a observar nos seus processos produtivos, nas suas questões de recrutamento, seleção, passaram a olhar para essas questões de trabalho com a comunidade. Isso é muito mais do que o ESG. O ESG, como você mesmo comentou, ele é muito voltado para o aspecto financeiro, né? Então, por isso que o lado econômico ele foi inclusive substituído nesse conceito pela governança. Por quê? Ele tem o objetivo claro de direcionar os investidores para que eles façam de maneira assertiva os seus investimentos, né? Então, a gente está falando muito de um lado da tomada de decisão.
A sustentabilidade... Eu tô usando o desejo por grana, a ganância para fazer a máquina funcionar a favor do planeta, não é isso? Exato. E assim, é uma armadilha positiva. É quase isso, né? E é como se você passasse a olhar outros aspectos que são a tomada de decisão para além do só do lucro que você vai ter. Super bacana, porque uma empresa que não tem governança, por exemplo, ela pode estar sujeita à corrupção. Exato. Se ela aparece no escândalo de corrupção, as ações caem e ele perde dinheiro. Isso. A empresa que não está preocupada com o social pode cometer um problema com seus funcionários, pode, sei lá, estar metida num processo de ter fornecedores que têm mão de obra escrava, por exemplo, como aconteceu recentemente, e a imagem da empresa vai embora. Exato. Pro investidor, cai como uma luva, né? Para ele ter mais segurança nos seus investimentos e com isso a sociedade ganha, né? Porque a empresa precisa trabalhar dentro de outros critérios. E aí, a gente está falando aqui, detentores do dinheiro, né? Que não necessariamente isso existe só numa empresa de capital aberto, uma empresa de capital privado. Se você tem alguém que patrocina, ele também é um shareholder, que a gente chama. Nós temos meia dúzia de donos de fundos pelo mundo que dominam completamente. Exatamente. Uma mesa pequenininha dessa cabe mais da metade do dinheiro do planeta todo. Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente está falando aqui... Não estou falando da BlackRock, tá? Deixa pra lá. A gente está falando aqui, acho que de uma diferença boa de conceitos, né? A sustentabilidade, ela engloba o ESG. Tá. Né? O ESG, ele está dentro desse conjunto maior de sustentabilidade. E aí a sustentabilidade corporativa, que é o que eu acho que a gente deveria estar falando mais do que o ESG, porque o ESG é muito na tomada de decisão, ele voltado muito para o compliance, muito para o aspecto da tomada de decisão financeira, e a sustentabilidade é algo mais ampla, né? Porque o ESG mitiga risco, a sustentabilidade ela não está olhando para o risco, ela está olhando para uma maneira estratégica do negócio, como desenvolver os aspectos sociais e ambientais para que aquilo gere valor para aquela companhia. Provocar, né? Isso não é muito romântico? Eu acho que não é romântico, eu acho que é necessário, e aí eu falo muito sobre isso nas minhas redes sociais, que a gente tem um trabalho para desenvolver a cabeça do CEO, do CFO, dos COOs da vida, de que a sustentabilidade é importância. Mas a gente não pode romantizar a sustentabilidade como sendo algo que a gente vai sair abraçando árvore ou outras coisas desse tipo, ou fazendo filantropia. Não é disso que se trata. A sustentabilidade significa você organizar os processos da sua empresa para que você possa levar em consideração aspectos sociais e ambientais para você tocar a área que for, seja a área financeira, a área de comunicação, a área de marketing, assim por diante, né? Isso na visão de muitos empresários gera muita burocracia, muitos impedimentos para que as coisas possam ser feitas. Isso atrapalha algumas ideias. Como é que a gente conecta isso sem atrapalhar a produtividade, sem atrapalhar o que o empresário às vezes precisa rapidamente entregar alguma coisa? Esse é o segredo. Eu acho que, como qualquer movimento, né, a sustentabilidade ela é uma criação de cultura. Né? Então, eu acho que hoje não tem ninguém que olha o RH da sua empresa e fala que atrapalha. Né? E o RH coloca um monte de políticas. Você vai falar, o financeiro atrapalha a minha empresa. É verdade, ele coloca lá um monte atrás de política. Pode ser que alguém pensasse nisso, né? Que história é essa? Tá surgindo um troço chamado RH, recursos humanos. Mas o cara financeiro aqui vai colocar uma política. Se a gente voltar lá pro início do século e imaginar que o empresário diz que alguém vem com uma ideia dizendo, olha, nós precisamos contratar alguém que cuide das pessoas da empresa. O cara devia ficar... Tá maluco, né? Imagina. Não, aqui a gente funciona tudo certinho, você não precisa de ninguém. Que é isso, cuidar de pessoas. Os caras só tem que trabalhar e pronto. Então, eu vejo a sustentabilidade como uma necessidade de uma criação de cultura para que ela perpasse todas as áreas de uma organização sem ter que ser algo imposto porque é moda ou porque agora a gente precisa falar de sustentabilidade, vamos contratar uma pessoa aqui. E esse é o maior erro que eu acho que as companhias cometem. Tá na moda, vamos começar a falar de sustentabilidade. Vamos colocar aqui, pegar uma pessoa... Vamos dar um prêmio de consolação, né? Porque muitas vezes a área de sustentabilidade ela é um prêmio de consolação para alguém dentro da empresa que está desmotivado ou que estava com uma necessidade disso. Vamos colocar essa pessoa responsável por sustentabilidade. Aí essa pessoa cuida do marketing, da comunicação, da sustentabilidade, da gestão ambiental da fábrica, do relatório de sustentabilidade e mistura uma série de temas que a pessoa não vai ter foco para trabalhar. Não vai ter tempo para fazer. Não vai ter tempo para fazer. E aí isso acaba gerando uma série de complicações e a sustentabilidade pode ser
tratada como algo que atrapalha. Para a gente aconselhar os nossos pequenos, médios empresários que estão acompanhando nosso trabalho, o que é um mínimo que uma empresa deveria ter para ela dizer, ok, isso está no meu plano de negócios, eu estou tentando colocar isso na minha cultura. Então, pensando, sei lá, numa pequena fábrica de sapato, numa oficina mecânica, nos pequenos negócios. O que é o mínimo que uma empresa deveria ter para dizer, tem uma preocupação ambiental aqui, ou de sustentabilidade, para a gente ampliar o conceito? Eu sempre penso que é bastante importante você primeiro entender o que a sua empresa tem de visão social e ambiental, para que ela possa ter isso como um propósito e um valor a ser desenvolvido. Porque dá, né? Primeiro, vou até reformular aqui a pergunta. Dá para um pequeno negócio também entrar nesse universo e ter um negócio sustentável? Dá, claro que dá. Toda empresa vai ter que cumprir com legislações. E assim, o mínimo essa empresa já tem setado. Ela vai ter que cumprir com todas as legislações ambientais e sociais, seja ter uma licença ambiental, um alvará e tudo mais. Então esse é o ponto de partida, porque ela precisa saber qual que é o mínimo que ela precisa ter para operar. A partir daí, ela vai construindo, o que eu diria, um caminho com a comunidade, né? Então ela vai, eu tô aqui, eu sou uma pequena, né, fabricante de sapato, como você usou. O que eu faço a partir de agora? Bom, a gente tem que instalar primeiramente as políticas de gestão interna para garantir que a gente comply com uma série de legislações e com algumas atuações mínimas necessárias. Por exemplo, uma boa política de recursos humanos, uma boa política de gestão de recursos, de economia de água, de energia, que aí você, né, perpassa um pouco a questão só do compliance legal. Né? E aí, claro, lá na frente, a gente torce para que essas organizações evoluam dentro dessa temática, aí sim, você ter uma pessoa responsável pela parte ambiental e uma pessoa responsável pela parte de sustentabilidade. Isso é bem importante, porque ainda o que você vê é que muitas empresas confundem ou por não ter verba, colocam lá na mesma caixinha a pessoa que cuida da parte ambiental, sustentabilidade, chama tudo de sustentabilidade. E não dá certo. Porque a pessoa de sustentabilidade, ela é estratégica. Ela não é uma pessoa para cuidar das legislações ambientais, né, de uma fábrica ou de uma produção. Porque eu vejo, por exemplo, que essas questões são muito evoluídas dentro de grandes corporações. Sim. Que tem grana, tem estrutura, que estão muitas vezes listadas na bolsa e, portanto, tem isso praticamente como obrigação, é parte da estratégia do negócio. Mas nós estamos num país que 70% dos negócios são pequenos e médios, são pequenas empresas que tocam o Brasil. E aí eu não sei como esse assunto chega, como eu vou usar um exemplo, numa oficina mecânica. O cara tem um baita impacto ambiental. Ele trabalha com um monte de produto químico, ele tem toda combustível, lubrificantes e tal, que ele tem que colocar no lugar certo, ele tem embalagens, ele tem de quem eu compro as peças que eu vou usar aqui, é de uma empresa que obedece à legislação, é de um Zé da esquina que faz de qualquer jeito, e aí às vezes essas coisas não chegam, né, nesse universo. Por isso que eu insisti na pergunta assim, o que é o mínimo? Como é que eu mesmo tendo um pequeno negócio, eu devo cuidar de que aspectos fundamentais dentro do meu negócio observar? Você falou bem da legislação, quer dizer, que é a o legislação começo de tudo, é o mínimo, né? Se eu não tenho uma licença ambiental, e a licença ambiental para mim tirar, ela traz alguns requisitos que vão estar lá, né? E aí o empresário diz, bom, eu já tenho uma licença ambiental, cara, então eu já estou fazendo aquilo que o Estado me mandou fazer para ter o meu negócio. E aí o que mais eu posso fazer para passar uma imagem, para aproveitar isso, porque também a gente quer aproveitar, né? Se você tem uma empresa que tem um cuidado adicional com isso, você também tem interesse que isso atraia clientes, né? Exato. Atrai cliente hoje isso? Olha, eu diria, quem souber usar a seu favor a sustentabilidade, isso atrai muito cliente, né? Aí a gente tem que separar, né? Porque eu acho que existem aquelas empresas que atendem outras empresas e aquelas empresas que atendem o consumidor. Tá. Então, as empresas que atendem o consumidor, a gente sabe que a temática ambiental hoje e social, ela é fundamental. Tá. Hoje não se faz mais nada se você não tiver uma política clara ambiental e social. E aí, quando a gente está falando ambiental, é o que todo mundo acho que já ouviu falar ou conhece. Economia de água, energia, tratamento de efluentes, resíduos sólidos, reciclagem, educação ambiental, uma série de ações que dá para fazer. O lado social, ele é um pouco ainda obscuro
para a maioria das empresas. E aí a gente está falando de programas de diversidade e inclusão, qualidade de vida, proteção da comunidade, proteção da biodiversidade, muitas vezes, a depender do tipo de negócio. Tudo isso você vai capitalizar como uma forma de levar para o seu consumidor final, seja de um produto, de uma embalagem ou de um serviço, os aspectos voltados para a sustentabilidade do seu negócio. E isso com certeza vai gerar valor na hora de você ter um diferencial do seu concorrente, né? Aí quando a gente fala de empresas que atendem outras empresas, entram outras coisas no jogo, né? Por quê? As empresas B2B, elas ainda têm outras questões para levar em consideração, que muitas vezes tem a ver com a própria cadeia de produção delas, né? Então a gente fala, por exemplo, de uma indústria que produz papel, ela vai ter que olhar para toda a cadeia de produção, né? Vai ter que saber de onde vem essa árvore, se é o que você falou, se tem trabalho escravo, infantil, de quem ela terceiriza, como é feito, são aspectos sociais que muitas vezes, na hora de o consumidor, é difícil que ele olhe toda essa questão lá atrás, né? Mas o seu cliente, empresa, ele vai olhar. Sim, com certeza. Sim, ele vai querer provavelmente saber. Provavelmente tem um critério ali para contratar fornecedores que atendam ele vai certos querer, aspectos. Ele vai querer saber se sua produção já atinge 0 de emissões de carbono, o que você está fazendo. Pelo menos, né? Ele vai querer saber quais são as políticas que você tem de anticorrupção, coisas desse tipo. Normalmente os CNPJs eles têm uma exigência diferente, né? Não diria maior nem menor, mas uma exigência diferente do que o consumidor final. O consumidor final vê o que está lá na sua embalagem, na sua propaganda, no seu produto. E aí, para o consumidor final, tem outras questões que entram também. Saúde, né? O que você, por exemplo, se você é uma empresa de alimentos, o que você está colocando no seu produto, enfim, tudo isso. O consumidor final, ele tá... Porque, por exemplo, ESG não tem certificação, né? Não tem um processo de certificação. Não tem. Você pode ter, por exemplo, hoje em dia, né? Se você for listada na bolsa lá, que você é quase como uma certificação. Eu estou listado ou perdi a listagem das bolsas voltadas para a ESG. Mas não existe uma certificação direta para isso. Não existe. Então, se o investidor ele quiser colocar no seu critério empresas que atendam ao que se imagina de ESG e sustentabilidade, como é que ele descobre se essa empresa atende isso ou não? Essa é uma boa pergunta também. E aí, eu acho que essa empresa ela precisa ter um processo, daí depende do nível dela, mas ela precisa ter... Tudo de uma empresa normalmente começa numa área de contratação, né? Suprimentos, vai lá e vai contratar. Então, precisa existir uma política muito clara da maneira como você faz negócio e como você contrata seus fornecedores, por exemplo. Sim. Né? Então, aí eu acho que está numa área controlada em que quem está comprando tem o poder de questionar quem quer vender para ver se ele atende. Mas eu estou pensando no investidor, mesmo no investidor de pequeno porte. O cara que tem uma graninha na bolsa e ele gosta desse papo que a gente está tendo aqui, ele fala assim, poxa, eu queria investir em empresas que têm o ESG, que têm sustentabilidade e tal. Como é que ele tem que escolher um fundo que coloca essas empresas numa sacola, ou ele tem condições de saber se a empresa A, B ou C é melhor ou pior nesse aspecto? Não, se você se a gente está falando de unicamente aspectos financeiros, você vai lá, você consegue acessar a listagem dessas empresas que estão na bolsa, a sua performance financeira, social e ambiental, e escolher dentre elas lá qual que você quer comprar ação, voltada especificamente para esses tipos de investimento voltado para o ESG. Ou escolher fundos que já reúnem essas empresas. Exatamente. Mas, se você é um pouco mais visionário, você pode ir para fora disso. E eu acho que existem muitas formas de você avaliar, né? E aí eu acho que é o perfil, talvez, do investidor que está vindo agora, de apostar em soluções mais inovadoras para as áreas ambientais e sociais de empresas, inclusive locais, que não estejam listadas na bolsa. Porque na bolsa você vai ter as empresas, as grandes corporações, né? Mas eu acho que um papel importante do investidor que quer ir para a sustentabilidade é também olhar o local, né? Ele precisa começar a olhar que existem pequenos negócios, como a gente comentou, que tem um baita potencial. Né? Você hoje já tem listagens, inclusive, de startups que trabalham com essa questão social e ambiental, que você pode ir lá e colocar um recurso, virar um sócio ou comprar ações dessa empresa. Virar um parceiro dele. E virar um parceiro de negócio para desenvolvê-lo, para que ele um dia possa chegar a um aspecto de bolsa.
Tá. Né? Na bolsa a gente está falando de muitos milhões de reais. Lá a gente está né? falando de quem já trilhou um outro caminho, mas assim... Ele não precisa, né? Eu acho que se o investidor tem o dinheiro, ele pode buscar, sim, outras formas através de Acho que ainda é muito difícil a gente achar isso, sabia? Ainda falta alguma coisa aí no meio do caminho, né? Porque assim, por exemplo, às vezes a pessoa tem, sei lá, 50 mil reais e ela fala, bom, vou comprar ações, vou investir na bolsa. E ela também podia estar investindo isso numa startup, de repente. Pode. Né? E a gente ainda não encontra, né? Assim, se vocês aí estiverem assistindo, quiserem comentar onde a pessoa pode encontrar, né? Quem são essas startups, como é que se faz esse processo de investimento nessas empresas mais inovadoras, né? Porque elas já nascem desse ambiente. A solução que ela propõe para o mundo, que elas querem vender, muitas vezes já é uma solução para a questão ambiental, para a questão social, e aí muito melhor, né? Vai na veia, né? Total. Eu acho que o investimento na bolsa, ele muitas vezes é o mais seguro, porque ninguém quer apostar e perder... O risco está controlado, apesar de ser grande, depende ele do tipo, relativamente controlado. Exatamente, está controlado e são empresas que têm um histórico. Mas aí eu falo assim, sinceramente... controlado há controvérsias, né? Porque a Vale até outro dia era uma empresa que estava listada na bolsa. Nós temos um monte aí que só apronta, né? Então, assim, tem muitas empresas, né? A gente tem que olhar para isso, que os aspectos ambientais e sociais, eles é um guia, como eu falei, é um guia para você minimizar risco, mas você não está isento a risco, mesmo em grandes listas e grandes formas de investir. Sempre vai ter um risco de você perder o seu dinheiro, não vai ter jeito. Então, eu acho assim, use o seu propósito e o seu valor, o que você tem como valor pessoal, para ir buscar caminhos para investimento nesse sentido. Existem aceleradoras de startup, existem programas de aceleração de novos negócios que essas grandes corporações fazem, inclusive, para gerar valor. Existem N formas de você buscar alguma forma de investir, né? Eu acho que isso não é um problema para buscar. Você precisa procurar, mas tá aí. Precisa procurar, né? Normalmente, inclusive, quem é dono do dinheiro, essas oportunidades chegam, né? Várias. Quem é dono não tô falando do cara de 50 mil. Quem tem muito dinheiro, ele vai ser procurado por essas procurado, pessoas. Com certeza. Sem dúvida, né? sem dúvida. E eu acho que essas são questões. E aí a gente entra nessa questão da governança, que eu acho que é muito importante da gente falar sobre isso. Sim. Não adianta você estar... né, a gente está falando de minimizar risco, mas a governança, é por isso que o aspecto o ESG leva muito em consideração, é fundamental. Costumo dizer que a gente pode ter traduzido errado o conceito de ESG, porque a gente fala Environmental, Social and Governance, mas será que não é Environmental and Social Governance, ou seja, a governança ambiental e social? Entendi. É diferente a gente falar de uma governança... Separar isso como um pilar ou introduzir ele aos outros dois. Exato, por quê? A gente está falando de um pilar à parte ou a gente está falando da governança social e ambiental? É diferente você falar de governança sustentável de governança da sustentabilidade. A governança da sustentabilidade é você criar um monte de regra e processo para a sua corporação... E se fazer cumprir. Se fazer cumprir. Então aí você leva aspectos ambientais, você leva legislações, você leva políticas, você cria toda a governança de trabalho voltada para a sustentabilidade. Mas a governança social e ambiental, ela é diferente. Né? A gente está falando de realmente incorporar a questão de governança para além de políticas, né? Se eu estou falando que não adianta eu colocar lá uma política anticorrupção se na prática essa política não é treinada, por exemplo. Não vira cultura. Se não vira cultura. Então a governança social e ambiental ela precisa ser algo que sobrepõe o dia a dia das áreas. Não adianta você ter uma política de diversidade e inclusão se na prática os seus recursos humanos nunca vai aplicar aquilo. Ou se a média gerência da sua empresa não tá nem aí para essa política, né? Ele quer continuar contratando as mesmas pessoas sempre. Então, eu acho que isso é importante, porque aí lá na prática você está listando uma série de critérios que levam em consideração o que o investidor faz, mas será que na prática isso está acontecendo de verdade? Deixa eu aproveitar o gancho que você falou de governança e de inclusão, né? Eu tenho muitos colegas que, na minha faixa etária, tenho 40 e poucos, né? Passaram por toda uma transformação do ambiente de trabalho, né? E uma das coisas é assim, que eles estão colocando, alguns colegas meus colocam, é assim, hoje em dia as empresas estão dando mais valor para a diversidade do que para a competência.
Sim, se a pessoa é de um determinado minoria, ela tem vantagens em ser contratada, ela passa na minha frente, independente da minha formação e tudo mais. Isso é uma mentira, eu acredito. Não acho que a empresa faria isso, né? O que ela está fazendo provavelmente é buscando, dentro desses grupos, gente muito competente. Isso é assim que você vê também? Ou como é a tua visão sobre isso, Marcos? Olha, né, dentro do que a gente chamaria do aspecto social, uma das coisas que eu sempre destaco que é fundamental e é importante e não pode ser tratado como uma moda é a questão da diversidade e da inclusão. Tá? Então, quando a gente fala, acho que é bom contextualizar do que a gente está falando, né? Diversidade é a gente ter políticas e programas para melhorar ou aumentar ou equalizar com o que está na sociedade. A diversidade Sim. dentro do ambiente de trabalho, e a gente está falando de diversas diversidades, de gênero, de equidade salarial, de raça, de pessoas com deficiência. Então a gente está falando de trazer essas pessoas que nos anos 70, nos anos 60, empresas que começaram desenvolvendo, essa não era as caras que estavam dentro das empresas. Sim. Então, trazer essas pessoas para o ambiente de trabalho e para ambientes de liderança, porque a gente hoje vê grupos que não são minoritários, mas são minorizados, como o público feminino. Tá. Porque se você pegar, por exemplo, quantas mulheres hoje estão no cargos de liderança e tal, elas ainda são minoritárias. Quando a gente fala, então, em CEOs, nossa, é uma raridade. Vai subir na pirâmide, então vai ficando mais branca, mais... Exatamente. Então, primeiro a gente está falando que diversidade é isso. É dar uma nova cara para sua organização de grupos que não estavam lá. E a inclusão é que... Isso está sendo feito, para insistir na minha pergunta, isso está sendo feito em detrimento da competência ou não? Não, isso não está sendo feito em detrimento da competência. Primeiro porque seria uma loucura contratar qualquer pessoa que não tivesse... Só porque ela representa um determinado grupo. Exatamente, né? O que a gente aí precisa entender é que quando aí a gente fala na inclusão dessas pessoas, a gente está falando de aí realmente essa pessoa estar lá dentro e aí ela realmente ser incluída dentro dos processos. Porque também não adianta você contratar qualquer um e essa pessoa chega lá e ótimo, maravilha, e o que eu faço agora aqui? Ah não, você agora vai ser um assistente do assistente do assistente porque a gente precisa cumprir a cota de pessoas com deficiência. Ok. Não é esse o caminho. A gente está falando de as políticas afirmativas, por exemplo, de contratação, elas surgiram para aumentar a diversidade, mas isso de nada tem a ver com ter uma coisa em detrimento à outra. Eu tenho certeza que o homem branco heterossexual, ele não conseguiu aquela vaga porque ela era uma vaga afirmativa para uma pessoa negra, ele vai ter 48 mil outras opções. Essa pessoa negra talvez só tenha essa. Então, é você contratar, sim, pessoas competentes, mas que tenham alguma característica que você queira para aumentar a diversidade interna. Isso não é ilegal, isso não é imoral, isso faz parte do processo de contratação de qualquer empresa. Indiscutivelmente não é. Mas assim, a gente também não encontra isso, muitas vezes, porque o Estado talvez não tenha feito seu papel de educar de maneira igualitária. Sim. Então, assim, às vezes a empresa busca ter mais conformidade com as camadas que a sociedade representa. Nós somos uma sociedade com 50%, quase 60% negros. E é óbvio que se você olhar para o teu chefe hoje aí, provavelmente ele não é um negro. Não. Então, tem algum problema. Claro que está errado. Mas, assim, encontrar estas pessoas que tenham a formação, a competência, a experiência, que já é um problema do país, né, da sociedade em si, a gente não está carregando muito a responsabilidade na empresa e deixando isso um pouco de lado? Olha, eu acho que eu não concordo com isso, porque o que eu mais vejo hoje em dia são empresas que fazem o mesmo processo seletivo há 30 anos. Tá. Mesmo processo de contratação. E aí, assim, o que é esse processo de contratação? Será que esse processo de contratação ele é realmente inclusivo e diverso? Porque daí você vai ver assim, não, eu sou super, né? Que não chega. Não chega a pessoa esse é um negra argumento... aqui. Né? E aí, assim, por que não chega a pessoa negra lá? Porque daí você vai ver assim, o cara quer... Ele coloca um descritivo da vaga. Faculdade de ponta, inglês high level, espanhol, precisa ter 5 anos de experiência e tal. E aí ele encontra no público claro, porque heterossexual, esse público... branco, masculino,
esses caras. claro E não que- encontra nos outros públicos. Nós viemos Então de... aí nós estamos fazendo reduzindo Exato. o nível de competência necessário para ocupar aquela vaga. Então, não tem sei, jeito. Não sei se necessariamente reduzindo ou será? Eu sempre falo assim, Não gestor, estou me né? colocando Não, contra aqui, claro. não. Eu só estou dizendo que esta é uma dificuldade real que as Sim. empresas, na prática, encontram. Né? E o que ela vai fazer? Por exemplo, eu sempre falo assim, bom, vamos conversar com o gestor? Primeiro coisa de tudo, né? Vamos conversar com o gestor e vamos falar assim, ô gestor, você está contratando um analista de informação. Tá. Esse cara precisa realmente de inglês avançado? Ok. Será que a gente não pode flexibilizar aqui? Porque a gente sabe que esses requisitos para uma vaga, e eles são importantes, muitas vezes eles foram colocados lá na maneira automática. Porque a empresa Porque segue uma sempre fiz política assim. e segue uma política global de 20 anos atrás que ninguém parou para Ou reavaliar. ela segue, né, Marcos, um princípio que é que é da oferta e procura. Quer dizer, eu não preciso que a pessoa fale inglês fluente. Mas eu acho Mas que isso eu vai me trazer os entendo- melhores candidatos. Exato, mas eu né? entendo que se o cara aprendeu inglês fluente, ele Isso. desenvolveu competências e é só o fato dele ter desenvolvido essa competência já me interessa ter no time. E aí, assim, a gente tá falando de uma habilidade técnica, né? Mas o que muda a pessoa ser de uma faculdade de ponto ou de uma faculdade de não ponto? O que é uma faculdade de Na ponto? Né? prática, Na às prática, vezes não é nada. Às vezes nada. Né? Você tem que ir lá exigir ensino superior naquela área técnica que você Tá. quer. Então, quando a mas- empresa tem. Então, pra gente conectar, né? ESG, estamos falando agora de governança, o cara criou uma política de recursos humanos e agora ele vai ter que obedecer. E aí ele vai ter que mudar os seus processos seletivos para se adequar a essas situações. Eu não sei se ele precisa necessariamente mudar todo o processo, mas ele precisa reavaliar o processo para, inclusive, olhar para o processo que está acontecendo lá. E eu sempre falo, o gestor de recursos humanos, ele é uma figura-chave nisso. Porque se eu sou um gestor de recursos humanos e eu entro na sala onde tem os 5 candidatos que eu mais gostei Uhum. e não tem 2 mulheres, um negro e pelo menos uma pessoa que se autodeclara homossexual alguma coisa, a gente tem um problema ali. Tá. Porque a gente tá falando de representações da sociedade. Porque não, ele tem um grupo que não representa. Você errou no seu processo seletivo, certamente. Porque se só chegou pessoa branca lá, numa cidade, numa população onde a gente tá falando de 60% de pessoas negras, seu processo já foi excludente logo na entrada. E aí você tem que entender por que essas pessoas não chegaram lá. Tá. Requisitos demais? Duvido, porque eu acho que tem pessoas. Talvez essas pessoas não tenham sido atraídas pela sua vaga por imaginar que aquela empresa não é uma empresa atrativa para esse público. Eu acho Né? que às vezes a gente está cuidando do efeito e não da causa. E é mesmo. É isso, né? E tudo bem, né? Tá tudo bem, mas é que a empresa é o caminho, né? A porta de entrada para lá. Tá. Então, assim, a empresa não vai resolver os problemas sociais que a gente tem no país Ok. de maneira consistente. Isso fica lá para os governantes e para o trabalho que eles têm que fazer. Uhum. Mas a empresa tem um papel social, porque a gente Tá. está falando de Pelo uma menos política... se ela diz que tem, pô, Ela tem que olhar ter. para isso, né? E aí você vai ter lá os processos seletivos afirmativos que vão contratar algum público que aquela empresa queira aumentar e ela pode sim diminuir os critérios ou rever os seus critérios, adequar os seus critérios para que eles sejam mais inclusivos na hora da contratação para você aumentar a gama de pessoas de diversas raças, culturas e outras questões que você queira ter lá dentro. Isso não é um problema e eu garanto que isso não vai lhe causar problema de produtividade. E o que a empresa tem ganho com essa, pelo menos aquelas que têm feito isso de maneira séria, o que elas têm percebido de ganho? Olha, a primeiro ponto a gente já vê uma mudança na própria cultura interna, né? Porque você coloca uma pessoa que traz novas ideias, novas vivências, novas culturas dentro de um time que está trabalhando há, às vezes, 20 anos pensando da mesma forma. Tá. Então, isso para criatividade, para inovação, é positivo. Perfeito, né? Você vai criando também uma cultura mais inclusiva, criando um sentimento maior de pertencimento. Isso tende a diminuir rotatividade, turnover, demissões. Isso que vai se criando uma cultura positiva, porque essas políticas não vêm só voltadas para contratação, elas vêm voltadas para treinamento. Então, tudo bem. Se a pessoa não tem um inglês, ela tem capacidade de desenvolver lá dentro, dá o curso para ele. Provavelmente ela teria, né? Dá o curso para ele. E isso, o lado positivo, então a gente tem mais diversidade, uma variedade de ideias, de culturas diferentes, que vão provavelmente produzir um ambiente mais humano, um ambiente mais agradável, vão
vão criar um senso de pertencimento bom, e o senso de pertencimento para o empresário ele é fundamental, né? Porque senão a empresa vira um trabalho que eu trabalho aqui por grana, e quando você trabalha só por grana, você troca a sua empresa por outra por grana, né? Então não existe ali a continuidade das coisas. E o ponto negativo, a gente tem um aumento de custo numa empresa que faz uma opção dessa, porque você está me dizendo, se o cara não tem treinamento, que eu vou treinar, isso é custo. Se o cara não se adequa a determinada situação, vou ter que adequar ambiente, situações, tal. Eu vou ter que demitir, por exemplo, gerentes, gestores que não estão se adequando mais a esse ambiente, repor, tudo isso também é custo. Não tem esse lado negativo ou não? Depende da mudança que você quer fazer, né? Eu acredito que primeiro você não precisa demitir ninguém para você ter uma política de diversidade e inclusão implementada na sua empresa. Tá. Muita gente, eu brincava, né? Que muita gente acha que agora nós vamos demitir 50% dos homens brancos daqui, contratar mulheres homossexuais para assumir. Não é isso que vai acontecer. Estão morrendo de medo, amigo. Exato. Os homens brancos heterossexuais com cara de europeu, eles estão falando, eles estão me caçando aqui. Isso é uma mudança de cultura. Então a empresa vai adequar os seus processos para que o ambiente comece a ser mais inclusivo. Isso a médio prazo talvez não gere grandes custos, né? Você vai ter que ter uma política às vezes de treinamento, você vai trazer algumas questões novas, mas não se trata de passar a criar novos cargos ou demitir pessoas e recontratar para isso, né? Porque se você tem uma política estabelecida, no momento que aquele cara se aposentar, sair ou por algum motivo se demitir, você tem uma política clara de que aqui agora eu preciso de uma mulher. Vai ser diferente. Exato. Ou eu preciso de uma pessoa que venha num caminho de raça, por exemplo, porque eu quero aumentar essa diversidade. Sim. A empresa só vai saber isso se ela tiver uma política e se ela tiver métricas para medir, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Então, assim, isso não vai gerar um custo nenhum. Você vai ter que adequar o seu processo seletivo. Isso vai gerar algum tipo de custo, né? Talvez você tenha um custo de treinamento, mas aí... Vamos lá, a gente está falando de... Eu até gosto da ideia da empresa ter curso de treinamento. A gente está falando de sustentabilidade, certo? Sustentabilidade, se você quer, a gente falou do pequeno negócio que quer se adequar, ele vai ter que ter algum tipo de investimento no seu negócio para se adequar a isso. Ele não pode querer só o benefício, né? Ele não pode querer passar uma imagem bacana, uma reputação legal, ganhar os clientes que isso traz, sem investir nada. Exato, e assim... Aí, se você tem uma política e o funcionário também passa a se sentir numa cultura mais inclusiva e ele melhora a sua produtividade, esse é um benefício que você tem. Isso paga a conta. Isso paga a conta muitas vezes. Então, eu particularmente acredito que a política de RH, ela tem que ser voltada em partes para investir no funcionário que está lá também. Né? E investir em treinamento, em cursos, em oportunidades de desenvolvimento profissional. Então a história de seguir um caminho. De que a gente criou-se uma frase muito conhecida, né? Quem lacra não lucra, né? Já ouviu falar nisso, né? Provavelmente. Porque muitas vezes essas políticas afirmativas, elas são confundidas com lacração. Sim. Com assim, tô criando aqui ativismo, tô criando aqui porque eu quero atender um nicho e tal, e isso me interessa. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. E assim, a empresa que quer começar, ela pode começar sem fazer barulho nenhum. Ela pode adequar sua política de recrutamento e seleção, por exemplo, criar uma política de diversidade, criar metas claras para que você tenha e acompanhe a evolução desses grupos minorizados dentro da empresa, sem fazer nenhum tipo de comunicação se ela quiser. E lembrando que se a gente está falando de um programa de sustentabilidade real, o aspecto financeiro não deixou de ser olhado. Jamais. Se isso causa algum prejuízo, se isso perde o valor à empresa, se o meu EBITDA não fecha mais, se as contas não fecham, algo também vai ter que ser modificado. Sim. Quer dizer, não foi um bom caminho, eu preciso rever. Exato, e assim, é importante que qualquer política de diversidade, inclusão, uma política voltada para o lado social, né, e aí a gente está falando do S aqui, do SD, ela precisa estar mensurada em dados. Dados financeiros e dados de acompanhamento. Não é um achismo maluco, não é um achismo. Agora eu tenho 30% mais mulheres no meu trabalho. O que isso significou para a empresa em termos financeiros? Então, isso tem que ser mensurado em termos qualitativos também, em melhoria de produtividade, de criatividade, de outros aspectos. Lançamento de produtos, lançamentos de produtos, market share, isso tem que estar isso tem que estar mensurado em algum... Tem que ter um sentido para isso. Tem que ter um sentido para isso. Sim.
E eu já estive em empresas que têm esse tipo de cultura, isso melhora. Melhora o ambiente de trabalho, melhora a produtividade e melhora o senso de pertencimento. Porque daí se essa pessoa, né, se você está numa cultura tóxica, né, dentro de uma organização, você vai ter muito mais custo depois para contratar uma nova pessoa, treinar, esperar o tempo da maturação dela para que ela assuma, por exemplo, o trabalho de uma pessoa que desanimou e foi embora. Então a gente está falando de retenção também de talento dentro das empresas. Sim. Isso, todo mundo que é empresário sabe o custo que é você demitir ou ter uma pessoa que sai Formar outra vez. para formar, treinar, Sim. e ela não atinge aquele nível de excelência e qualidade que você tem. E as políticas afirmativas de retenção, elas servem para isso. Né? Então eu acho que isso vai gerar um custo inicial, mas isso tem que estar medido em indicadores. Isso é o papel social da empresa. Isso é muito interno, né? Muito difícil divulgar isso, né? Colocar isso para E fora, quando eu falei, para tornar isso vantagem competitiva, né? Direta. Não precisa necessariamente fazer o oba em cima. Tem empresas que hoje, o que nem falou, hoje a diversidade e inclusão está na moda, né? Então as grandes Tem gente que surfa uma surfa onda. na onda. As grandes corporações combinar, né? fazem lá, divulgam, meu Deus, aí colocam no relatório de sustentabilidade, tá ótimo, é o papel delas, boa. Façam isso, porque eu acho que isso é uma forma de ajudar o tema. Mas o que eu falo é, o dia a dia da diversidade e inclusão é na prática. Não adianta ter, a gente falou isso, não adianta ter política se essa política não é aplicada. Não adianta ter processos se ninguém entende o que é o processo. Então, você pode sim fazer uma boa política de diversidade e inclusão sem divulgar nada se você não quiser. Sim. Só falando que você tem uma política de contratação, fazer com que as pessoas entendam por que você está fazendo aquilo e treinando os gestores, porque quem toma a decisão final nas empresas são os gestores. Sim. Né? E eu sempre falo que sustentabilidade é um tema que ele começa no gestor. Ele é middle, top, down. Ele não é top, down e não é de baixo para cima. É o médio gestor que começa a sustentabilidade dentro das empresas. Não é diferente para esse tipo de política. Porque você vai lá, você faz um processo inclusivo, ótimo, chega a diversidade, você seleciona um cara competentíssimo, chega lá na hora de tomar decisão entre o homem branco e aquela pessoa, é o homem branco que vai ser escolhido. Porque tá no viés, é um viés inconsciente dessas pessoas. Não, tem muito disso que tá enraizado aqui na nossa cultura. A gente tem até um exemplo, outro dia que eu falei, né? Falei, puxa vida, eu olhando aqui, né, pro lado, como nossos clientes são os empresários, são empresas e tal, eu escuto muito sobre as dificuldades de enfrentar esse novo cenário que exige políticas afirmativas, que exige cuidado ambiental, que exige governança e tal. E eles falam assim, até onde vai a minha responsabilidade e até onde é a responsabilidade da própria sociedade ou dos governantes. Eu acho, Daniel, que a gente não pode desconectar a empresa da sociedade. E eu acho que esse é o problema. A gente vive num mundinho, no mundinho corporativo em que todas as coisas são ótimas, todos os processos funcionam, a gente gostaria que tudo funcionasse, mas não é assim. Sim. As organizações, ela é um microcosmo da sociedade. Isso é dizer que elas têm um papel social. Sua empresa não está representando a sociedade, os problemas que ela tem, a sua empresa é tipo um planeta à parte do sistema Nárnia, solar. Nárnia S.A. Não dá, porque isso faz parte do dia a dia. A gente falou muito de contratar a pessoa pela competência, né? Sim. Então você contrata a pessoa pela competência e ela vai ter um problema como esse. Você morreu com a pessoa com a competência na mão. Então você tem que ter a política para isso, porque você pode contratar as pessoas, são pessoas. A empresa tem que estar preparada para entender que ela tem um papel social, que ela não pode fechar os olhos a isso. Ela não pode ter a pessoa lá e falar assim, isso não é problema meu. Não é problema meu. Passou a ser problema seu, porque a pessoa tá lá dentro da sua empresa. E ela vai ter que dar resultado, ela vai ter que... Ela vai ter, e ela às vezes quer. É aí o que a gente fala da inclusão. Se a pessoa tem um problema, né, uma pessoa com deficiência, por exemplo, puxa, vou ter custo, porque agora eu vou ter que adequar rampas de acesso, vou ter que criar... um carro especial para ela numa você viagem. Vai ter. E aí é o que a gente fez no começo desse episódio, né? Assim, eu não posso pressupor que todo mundo que tá vendo esse podcast está realmente vendo, né, o podcast. Sim. Né? Então, assim, são adequações que a gente vai ter que fazer nos processos, seja ela, e são muitas vezes custos, porque eu quero garantir que todas as pessoas tenham a oportunidade igual para
a ter acesso aos meus produtos e os meus serviços, Sim. né? E aí, quando você começa a olhar para isso, abre um mar gigantesco de coisas novas e possibilidades, investimentos, caminhos que vão aí para a inovação dentro mesmo da sustentabilidade, né? Então, eu acho que a empresa não pode se considerar um patinho feio fora do caminho. Não existe. A empresa faz parte da sociedade, inclusive porque ela quer vender produtos e serviços para a sociedade. Então, ela precisa entender. Então, eu acho que a empresa tem que entender que ela existe papel social, ela não vai resolver todos os problemas, muitas coisas ela não tem ferramentas, mas ela precisa ir atrás. Olha onde a gente foi aqui na extensão do ESG, né? Para quem queria explicar só o básico, né? Só o básico. Só, o que é ESG? Cara, o ESG é gigante. É gigante, sustentabilidade é gigante, todos esses assuntos são gigantes e a gente encontra esse conhecimento disponível aí nos cursos e tal. Como é que você está avaliando as formações em ESG por aí? Olha, primeira coisa, né? Eu falo que sustentabilidade é uma área... Eu vim da engenharia química, então assim, eu tive uma formação muito técnica, muito voltada para a parte de cálculo, lógica... E eu vejo hoje que a sustentabilidade é uma área muito humana. Então eu tive que buscar esse conhecimento. Sim. Mas se eu fui buscar e eu tive a oportunidade para ir, qualquer área pode ir atrás e buscar. A área de sustentabilidade é uma área muito generalista. O que não significa que qualquer pessoa pode fazer sustentabilidade. Como eu falei, a sustentabilidade ela não é um prêmio de consolação para alguém. Né? Você precisa conhecer, você precisa estudar, você precisa ir atrás. Então o que eu indico é que as pessoas façam, né, entenda o que eu gosto dentro desse tema e vá atrás. Porque gostar desse tema é muito fácil, né? Sim, todo mundo gosta, né? Sim, vou cuidar, vou trabalhar numa área da empresa que não é fábrica, não tem, né? Corporativa, muitas vezes. Vou me preocupar se a empresa está fazendo um ambiente, né? Se o meio ambiente está bem cuidado, se as pessoas estão sendo bem. É uma área muito atrativa, né? Sim. Porque é um lugar onde as pessoas, digamos assim, mais sensíveis, mais conectadas com o lado humano do outro, mais empáticas, elas simpatizam muito com essa área, né? Você que está nela há bastante tempo, recomenda? Se você tem essa vocação, nossa, com certeza. Você está contente, está feliz com o seu trabalho? Eu estou muito feliz, acho que é uma área que é o futuro, né? E aí, todas essas temáticas de sustentabilidade tem N possibilidades ainda de trabalho. Vejo as pessoas se preocupando muito com a questão técnica, e eu não vejo que é uma questão técnica, é uma questão comportamental, sustentabilidade. Então, você adotar hábitos diferentes, você ter uma visão humana e sistêmica muito importante para além do negócio, do business as usual, que a gente chama. Sustentabilidade é além disso. Ele é uma questão corporativa, então você tem que entender muito dos processos da sua organização. Não dá para ficar só ali naquela areazinha que faz... se você não entender o que é que a tua empresa é, né? Porque ela é tomada de decisão estratégica hoje. Então essa pessoa tem que ser uma área generalista, ela tem que vir de diversas áreas, ela tem que ter vários conhecimentos, ela tem que conhecer de administração, de financeiro, de recursos humanos, ela precisa conhecer do lado ambiental, do lado social, precisa entender como é que a empresa funciona, precisa entender de cultura, né? Então assim, não vai ter uma formação técnica que vai ensinar tudo isso. Vai ser um Você vai ter que ir de buscando, formações. Exatamente. Sim, mas qualquer pessoa pode ser. Sim. Desde que ela se engaje, vá atrás do conhecimento a respeito disso, e tem curso disponível na internet gratuito, tem formação superior hoje em sustentabilidade, tem graduações hoje voltado para a questão ambiental, que é um caminho sempre inicial. Porque a tua história aí. É uma guinada, né? Você vem na engenharia química e vai indo lá para comecei cada na vez parte mais humano. ambiental total, e aí fui ganhando esses aspectos humanos que eu não tinha, né, na minha formação, e aí você vai indo pro lado da sociologia, da filosofia, você vai da biologia, que é super necessário, vai colocando coisa nesse pacote. E aí você vai tendo uma formação muito mais ampla, né? E é uma área muito dinâmica, né? Assim, você tem que estudar para sempre, né? Porque você vai ter que estudar vai surgir alguma coisa nova o tempo todo, né? E estudar, não só estudar formal, mas acho que tá em cursos, em podcasts, tá aqui, né? Dando atenção para esse chato te enchendo de perguntas. Em seminários. Sim. Hoje o que mais tem é pessoas falando sobre isso, e aí a pandemia trouxe muito isso, que agora tudo ficou mais acessível, né? Na internet, tá ali, né? Tá em todo que é lugar. Eu acho que é um caminho. A formação superior é importante, então todo mundo tem que estudar, ter uma formação superior, mas eu não focar. Se eu quiser entrar nessa área, eu preciso ter formação em quê? Qualquer formação.
Literalmente qualquer formação. São mais os outros cursos, as suas formações adicionais Muita que gente vão fala, te trazer. Eu preciso fazer gestão ambiental. Vai te ajudar, mas não é só gestão ambiental. Se for um psicólogo e resolver fazer se você for um advogado, você pronto. vai conseguir. Porque tem aspectos dentro da sustentabilidade que vão precisar da habilidade de um advogado. Sem dúvida. O que vai levar em consideração... O que vai levar em consideração se você está apto ou não é a sua bagagem de conhecimentos que você pode trazer e o quanto você conhece o negócio que você está inserido. É isso que vai ser fundamental. E a remuneração da galera que trabalha com sustentabilidade, você vê ela melhorando, ainda está muito abaixo do que deveria? Como é que você vê a remuneração aí? Depende de como a empresa vai tratar a sustentabilidade, tá? Ainda é uma área suporte na maioria das empresas, né? Então não é um lugarzão de destaque. Não é. Vai ser difícil. Bom, até porque não sei se existe em algum lugar. Eu pelo menos nunca vi a pessoa que é de sustentabilidade. o CEO da empresa que veio da área de sustentabilidade. Isso não existe, né? Existem assim raríssimas, né? Você dá para uma agulha num palheiro, você achar um. Então assim é difícil de você entender. Então por ser uma área de suporte, ela é desvalorizada como a maioria das áreas de suporte, né? Porque enquanto ela for estratégica e estiver gerando valor, legal, tá todo mundo sendo promovido e tá lá. Mas também é aquela coisa, primeira corte que precisar, primeira crise, vamos pegar nas áreas de suporte, que dá pra economizar. Né? Não é core. Dava pra fazer, faz em 8, mas vamos ver se dá pra fazer em 5. Então, eu vejo que ainda não, precisaria de uma valorização um pouco melhor, mas sim, dá pra ganhar bem na área. Acho que o mundo da consultoria que a gente tá, é um mundo com muitas oportunidades, porque como as empresas acabam não tendo profissionais internos, elas vão buscar... sua experiência realmente vai ser valorizada pro projeto que precisa ser feito ali, né? Então aí depende, se você estiver no ambiente da startup e da consultoria, aí é uma outra questão. Porque daí nesse mundo da inovação, existem muitas oportunidades, né? E as empresas estão buscando muitas soluções que elas não conseguem ter dentro, e isso sim pode gerar muito recurso. Eu diria que como profissional de sustentabilidade hoje numa empresa média, que ainda entende a sustentabilidade como um aspecto ambiental, vamos supor assim, né? Ela começou agora, dá para ganhar bem, dá para viver muito tranquilamente e ir ali galgando um caminho dentro da empresa. Mas eu diria que não vai ser a área mais valorizada, não vai ganhar bem como um cara comercial, como um cara de marketing, como um financeiro, que ainda são as principais empresas, né? As áreas de uma empresa. Legal. O mundo da consultoria, ele é um mundo mais, né, de outras possibilidades, porque daí você vai estando por projeto, depende da oportunidade que você tiver, você pode ganhar muito dinheiro. Se você for, então, um pioneiro de tem uma ideia maravilhosa, aí você... Aí vai embora. Aí vai muito embora. Bem, muito bem. Marcos, falaríamos disso por muito mais tempo, né? Mas eu acho que foi uma boa conversa, acho que atingimos até uma certa profundidade aí no papo de ESG. O que mais você queria deixar registrado aqui antes da gente terminar esse papo sobre ESG e sustentabilidade? Deixa uma mensagem aí positiva pra gente sobre o assunto. Olha, eu acho que é um tema que ainda precisa de muito investimento. Então, as empresas precisam começar a olhar, né? Tudo que a gente está vivendo, a gente nem falou de todos os aspectos ambientais, porque isso a gente está sentindo na pele, a gente nem precisa falar ambiental, nisso. Por exemplo, a gente poderia falar, por exemplo, sobre mudanças climáticas, a gente ia falar do que aconteceu com Porto Alegre aí, recentemente. Então a gente está sentindo na pele. Mas eu acho que uma coisinha que, antes da gente terminar, que vale a pena, assim, existe uma onda, de que assim isso aconteceria naturalmente, né? Nós tivemos uma enchente lá em Porto Alegre em 1941 que chegou perto dessa, não foi nessas dimensões, mas o rio subiu 30, 40 centímetros a menos do que subiu dessa vez. Desta vez subiu um pouco mais, causou um desastre absurdo. E aí, com base nisso, muita gente se questiona qual é o papel humano de fato nos impactos ambientais e nas tragédias ambientais. E aí tem uma onda de uma galera, né, dizendo que isso é El Niño, isso naturalmente aconteceria e tal. Só pra gente deixar o teu registro, que é um cara que conhece muito do assunto. O que você acha desse papo aí? Não, eu acho que claramente isso aconteceria naturalmente, mas talvez em bilhões de anos, né? A Terra demorou bilhões de anos para esfriar depois do Big Bang.
de certa forma, o nosso impacto ambiental aqui acelerou muitos desses processos. É só pegar o que aconteceu do fim da Revolução Industrial, 1800 e qualquer coisa, e o aumento da temperatura da Terra de lá para cá. Alguma coisa a gente fez. E a gente sabe o que a gente fez. Né? Que foi a colocação de gás de efeito estufa, mudança de hábitos de consumo. Então, assim, a gente tem algum impacto ambiental, um impacto muito significativo. Existe uma contribuição, ponto. Né? Não tem que discutir sobre isso. Não tem o que discutir. A gente já passou, na verdade, do tempo de discutir. A gente precisa agir. Porque se a gente não agir, em poucos anos, isso vai ser o novo normal. Como a gente falava da pandemia, né? O novo normal é isso, é calor extremo, chuva, inundação. Seca pra caramba. E agora a gente já nem fala mais em terminar, a gente vai falar de mitigar. A gente vai ter que conviver com isso e mitigar esses riscos. Eu não acredito mais que a gente vai conseguir regredir. A gente conseguir impedir que isso volte a acontecer. A gente vai ter que aprender a lidar com esse novo... A gente vai aprender a lidar com isso e aí isso vai surgir muitas oportunidades. Inclusive postei sobre isso nessa semana, que para mim o caminho dessa questão é novas matrizes energéticas, novas questões de adaptação, principalmente ao clima. Estamos nesse caminho, não estamos, Marcos? A gente tá discutindo ainda, né? Né? Quantos COPs aí já passaram que a gente discute? Precisa de um fundo mundial para lidar com isso. Mas na hora que o bicho pega, né? Na hora que um país, por exemplo, ele perde mercado, na hora que uma grande corporação perde mercado, aí o bicho pega, né? Aí a questão ambiental vai de volta para o segundo plano. Exato, e o mundo segue o seu rumo. Exato, eu acho que nesse caminho a gente ainda está ali discutindo, quem detém o poder lá está conversando e as ações práticas a gente tem visto muito pouco. Então tem que começar pela gente mesmo. A gente com mudança de hábitos nossos como consumidores e dentro das empresas nas tomadas de decisão. E o que o consumidor pode fazer de fato, nós como CPFs aqui? Cara, como CPF, adotar posturas mais sustentáveis. Então, que a gente fala há muito tempo, economia de água, energia, o que você puder, mudar seus hábitos de consumo para opções mais sustentáveis, aí a gente está falando... São mais caras, Marcos, como é que a gente faz? Não são mais caras, não necessariamente. Eu compro, por exemplo, o ovo de galinha feliz, sabe? Vende no mercado, porque elas são criadas soltas e tal. Eu fico com dó das galinhas e falo, vou levar isso aqui. Eu pago 5, 6 reais a mais na cartelinha de ovo, porque as galinhas são felizes. Será que é caro? É mais caro? Existe o caminho, eu diria, daquele consumidor top de linha, que ele vai para opções mais sustentáveis, orgânicas, mas existe a forma de, né, se você vai comprar a gente precisa atingir a massa, né? A gente precisa fazer com que a pessoa que compra 400, 500, 600 reais de supermercado por mês olhe para a prateleira de outra forma, senão nós não vamos. Senão nós vamos ficar nesse nichozinho que compra tudo sustentável, tal, ovo de galinha feliz e não vai resolver. Não vai resolver. Isso daí seria maravilhoso, né? Mas não é a realidade, porque isso realmente é outro nicho de mercado. Agora, no dia a dia, a empresa adotando práticas mais sustentáveis vai chegar para o consumidor de uma maneira mais sustentável. Eu estou falando aqui do quê? De acessibilidade de produtos de melhor qualidade, de embalagens diferentes. Por isso que eu gosto muito do mecanismo do ESG. Porque ele foi muito inteligente em mudar quem exige que a empresa atenda a esses critérios. Porque enquanto isso estava na mão do consumidor e que comprava pouco e que ele não tem esse poder de mudar, a gente mudou isso para a mão do investidor que diz, eu só vou comprar a ação da tua empresa, cara, se você fizer direito. E aí ele foi obrigado a fazer direito. Porque nós fizemos com que, pela primeira vez, na minha opinião, os poderosos, aqueles que têm dinheiro, aquele que investe pesado, ele incorporasse esse... Foi uma sacada muito legal. Porque aí o consumidor... Tá, então vamos lá, uma grande indústria alimentícia, sei lá, que tem centenas de marcas de produtos nas prateleiras. O consumidor, ele não tem o poder de escolher a bolacha que tem uma embalagem com menos impacto ambiental, porque ele está limitado pela grana. Assim, ele ganha pouco, cara. A nossa população, a média salarial é R$2.000, R$2.500. A cesta básica dele é feita por preço, né? Ele não tem esse poder de escolher aquela bolacha mais cara porque tem. Agora, quando eu pego e inverto e faço com quem põe dinheiro na indústria que vai fazer a bolacha, pensar nisso e entregar uma bolacha mais sustentável para o cara ter que comprar ela sem ele nem perceber que ele está ajudando o planeta, aí isso me arrepia, cara. Isso para mim foi a grande
mudança que o ESG trouxe. Não sei se eu falo besteira ou se tem sentido. Não, e faz todo sentido, até porque esse investidor está olhando o consumidor também. Claro, porque ele está muito mais atento muitas vezes ali, ele está sendo exposto, né, como o cara que detém dinheiro, e ele vai escolher. Opa, isso daqui é o que a sociedade precisa. Essa visão da sociedade do que ela precisa, e muitas coisas ela vai consumir sem nem olhar a cara, né? Mas eles perceberam que hoje, bom, é só ver, pesquisa recente mostrou a mudança no consumo, só por você ter colocado aqueles novos labels lá com alto sódio, gordura, mudou o hábito de consumo de algumas pessoas, independente da classe social. Esse produto é cheio de açúcar, esse produto cheio e de aí sódio, eu te pergunto, mas essa pessoa também, ela continuou com o mesmo salário dela. Por que ela foi para o outro? Por quê? Porque todo mundo teve que mostrar a cara, né? Porque todo mundo teve que mostrar. E assim, eu acho que a gente negligencia um pouco também o papel que as pessoas, até mais pobres, têm de realmente fazer escolhas melhores. Tá. Né? E a gente não tá falando melhor e necessariamente ele é mais caro. Da pessoa mudar um hábito. Né? Às vezes eliminar aquele hábito, né? Deixar de consumir uma coisa que ela não precisa para consumir ou fazer outra coisa e que às vezes é mais barato, né? Uai, você precisa consumir carne todos os dias da sua vida, ou você pode ir para uma carne de soja, por exemplo, você né? precisa comer salsicha, né? De repente um frango, mas né? Eu acho que a gente está falando de dele ter o poder de escolha dentro da prateleira, né? E de olhar todas aquelas e ele saber o que ele está consumindo, né? Aí se ele tem condições ou não é outro papo, mas ele precisa ter essa opção. Obrigar as empresas a escrever o que ela vende na embalagem do produto é uma exigência do Estado, que é fim da liberdade. Não é. Liberdade de verdade é você consumir exatamente o que você quer, tendo as informações que você precisa. Não pode estar escondido o sódio lá, cara. Não pode estar escondido que essa garrafa de refrigerante tem meio quilo de açúcar. Você tem que saber que um copo desse negócio equivale a 3 colheres de açúcar. Exato. E aí a gente vai entrar numa outra que não vai dar tempo, né? Mas o poder de você tratar uma informação, um dado, como uma informação. Porque eu acho que todo mundo já leu lá, pegou um produto e leu. Mas o que significa 25 gramas de sódio, 28 gramas de carboidrato? Mas já é um começo, né? Que essas palavras difíceis aqui? Então a gente também precisa de um letramento da população para entender o que aquilo significa, para poder fazer expressões melhores. Assim, essa é uma discussão eterna, né? Mas acho que a gente já engrenou esse caminho, né? Esse caminho está indo para um caminho melhor. Acho que já... E aí, isso tudo torna a decisão, né, do consumidor para escolher coisas melhores. E hábitos no dia a dia, né? Aí a gente está falando do consumidor que tem muito dinheiro, o consumidor que não tem, né? Fazer opções melhores o consumidor que tem muito dinheiro e o que tem pouco dinheiro, eles comem 1 quilo de alimento por dia, amigo. Exatamente. Tá aí uma coisa que não faça muita diferença. Talvez o quilo de quem come mais vai ser um quilo muito mais caro. Mas no frigir dos ovos, para o mercado e para as empresas, isso, a não ser que você esteja super nichado, fora quem não está super nichado, tem que atender. E aqui a gente está falando alimento, né? Mas e toda a parte de serviço, né? Que também é fundamental. Então, se eu tenho... esse é um nicho que tem crescido muito, né? Você pegar, por exemplo, serviços que agora vão reparar, alugar, compartilhar, vão ser muito mais importantes e interessantes do que aqueles serviços da época de 40 anos atrás, de consome e descarta, ou o que você tem que ter, e aí aquilo vai ter uma vida útil de 1 ano e acabou. Custo de... Não é mais esse caminho. O consumidor já tem uma visão diferente também sobre essas questões, né? Sim. Trabalho gigantesco ainda para desenvolver. Nossa Senhora. Mas eu tenho certeza que se hoje você pegar e fazer uma pesquisa com o consumidor, e você vai ver uma mudança muito significativa nos hábitos de consumo e desenvolvimento dele para questões ambientais e sociais do que era há 10 anos atrás. Sem dúvida. Não estamos falando nem dos antes dos anos 2000. Eu acho que nós estamos num ponto de mudança total dessa curva, da gente atingir finalmente a grande massa nessa questão. Total. Acho que ela finalmente está começando a fazer escolhas desse tipo, né? Total. As mães estão optando por produtos melhores para os seus filhos, as crianças já estão recebendo esse tipo de educação que ainda é muito pouca, pequenininha, mas na escola e tal, já estão começando a falar sobre isso. Sim, as legislações também estão vindo aí com mais força para, diria, trazer regulamentações, e eu não vejo ela como um empecilho para o negócio. A legislação ela é importante para o negócio também. A regulamentação ela precisa tomar muito cuidado para ela não ser
burocrática Demais, e impeditiva sim. e tal. Ela precisa ser bem planejada. Você não pode ter anarquia, mas você também não pode ter o controle total. Não, exatamente. Mas a gente tem que usar mas a legislação... eu acho que as que transformam dados em informação, por exemplo, são super bem-vindas. Tudo é política, né? A gente fala de ter políticas dentro de uma organização que nada mais é do que a legislação daquela organização. Então você precisa que a sociedade também seja regida por legislações que levem em consideração a necessidade daquela sociedade. Sim. Né? Então a gente não pode estar alheio a isso, né? A gente tem que entender que isso é uma necessidade. Né? Isso é uma necessidade. Muito bem, meu caro. Foi um grande programa, eu acho, né? Foi um papo bem legal. Muitíssimo obrigado por emprestar todo esse conhecimento, esse vasto conhecimento que você trouxe aqui pra gente. Espero a gente poder fazer outros com outros temas. Acho que dá pra gente, tem muito mais coisa aqui pra gente conversar. Mas muito obrigado por ter trago todo esse conhecimento aqui para nós. É isso, eu que agradeço. Pode me chamar mais vezes que eu venho, porque eu gosto de falar bastante. Seja então, bem-vindo, eu também, né? Gosto nada de falar. Então... Obrigado. Graças a Deus eu inventei esse negócio de podcast, porque tudo isso eu ficava pensando e falando sozinho no carro por aí. Agora eu inventei um lugar que eu posso colocar isso para fora. Eu não falo mais sozinho no carro, né? Isso, ótimo. Minha psicóloga falou que eu tô muito melhor. Muito bom. Obrigado, Marco. Obrigado. Valeu, cara.